Olá pessoal, eu sou Flávio Castro, estou aqui de novo com o projeto Casa Nova, mais um vídeo aqui na viagem que eu estou fazendo para Mossoró. Nesse vídeo eu vou falar sobre o FGTS como entrada na compra do imóvel. Então, se você quer saber um pouquinho como é que funciona a utilização do FGTS como entrada, me acompanhe até o final desse vídeo. Eu recebo algumas ligações de clientes que têm o FGTS como entrada, né? Vocês perguntam, Flávio, eu estou com um saldo bom de FGTS, não tenho nada em dinheiro, só tenho um FGTS. Você até pode conseguir comprar somente com o FGTS, mas é um processo assim que vai ser um pouco mais especial, vamos dizer assim. Por quê? O FGTS você só consegue utilizar para imóveis prontos ou com financiamento durante a construção e que já estejam aptos para iniciar o financiamento. Então, assim, o FGTS ele é atrelado a um financiamento com o banco. Você não consegue, por exemplo, se eu sou o construtor e você é o cliente, eu não consigo ter acesso ao seu FGTS se você está querendo comprar um imóvel que eu sou construtor e que ainda está em construção e não está apto para financiar com uma instituição financeira. Então, o saque do FGTS eu só consigo fazer nessas modalidades que eu falei, ou para o imóvel pronto, já apto com documentação para financiar, ou para financiamento durante a construção, onde, como a gente chama, já estejam chamando os clientes para financiamento. E como é que seria essa questão da utilização do FGTS como entrada? Vamos citar o exemplo de um imóvel no valor de R$150 mil. Vamos dizer que você está comprando um imóvel dentro do programa Minha Casa Minha Vida por R$150 mil, certo? Vamos dizer que você tem um saldo de 20 mil de FGTS. Então, no Minha Casa Minha Vida você vai poder utilizar da seguinte forma. Vamos dizer que a avaliação e o valor de venda sejam o mesmo valor, ou seja, 150 mil. Então, correspondendo a 10% sobre o valor da avaliação, você teria aí uma entrada de R$15 mil, né? E você tem um saldo de 20 mil de FGTS. Então você conseguiria financiar sem entrada nesse caso, né? Porque o seu FGTS ele cobre o percentual de 10%. Mas a gente tem que lembrar que tem a documentação. Você consegue muitas vezes colocar os custos da documentação dentro do financiamento. Alguns construtores eles oferecem a documentação como um diferencial, né? Se você compra, ele já te dá a documentação, você não tem esse custo, mas outros não, já pedem realmente que você assuma esse custo da documentação. Então, se você vai ter que assumir esse custo, mesmo que você consiga incluir, você só pode incluir a documentação no financiamento se você tiver margem sobre o valor avaliado e o valor de entrada que você está dando. E detalhe, a sua renda, por exemplo, nesse caso do imóvel de 150 mil, vai ficar um saldo de 130, né, para financiar. A sua renda tem que conseguir financiar esse saldo de 130 mil. Então, se a sua renda não conseguir financiar, vamos dizer que você só consiga financiar 115 mil. Então, esses 15 mil você tem que conseguir com recursos próprios, né? Que no caso não seria exatamente, seria 115 mil, você teria que conseguir com recursos próprios. Não tem como
assim, você não teria um prazo ou negociar com o construtor, que muitas vezes ele não quer fazer esse parcelamento, porque a partir do momento que você passa esse imóvel para o seu nome, não existe mais nenhum outro débito, senão com o banco, com relação ao imóvel. Então ele teria que fazer uma confissão de dívida, fazer um contrato particular, você dar cheques para ele, e aí seria uma relação meio que de confiança também. Então são poucos que acabam topando fazer esse financiamento do saldo que você não conseguiu financiar. Alguns botam um limite, né? Assim, ontem eu estive numa construtora que trabalha com Minha Casa Minha Vida, e eles estão tendo muita dificuldade, né? Assim, no financiamento, porque vai muito dessa questão do cliente ter condição de financiar o saldo devedor. Às vezes ele contrai um financiamento, e esse financiamento ele de algum veículo, ou algum empréstimo, algum consignado, e acaba comprometendo parcialmente a renda dele. Isso acaba prejudicando na hora de conseguir o financiamento do imóvel, né? Então lá, o que eles estão fazendo? Eles determinaram um limite. Eles fazem um parcelamento do saldo que o cliente não conseguiu financiar, mas o limite deles é R$8.000. Então eles conseguem fazer um financiamento próprio de R$8.000 para que o cliente consiga pagar em paralelo ao financiamento, já morando no imóvel, direto para eles, né? Mas isso são casos, né? Vai depender de quem está vendendo o imóvel, né? Se vai variar de construtor para construtor, de vendedor para vendedor. Então, assim, você tem saldo de FGTS. Um detalhe importante também, desse cliente, por exemplo, que eu estou indo encontrar lá em Mossoró, ele já tem um imóvel financiado, ele utilizou o FGTS nesse imóvel que ele financiou, e ele está comprando um outro imóvel. Ele mora em Mossoró, mas a família dele reside em Caucaia, e ele está comprando esse apartamento, e conseguiu, pela renda dele, ele conseguiu financiar esse imóvel. A gente conseguiu aprovar o crédito dele junto ao banco. Então, assim, mas ele não vai poder utilizar o FGTS nesse segundo imóvel. Por quê? Porque o FGTS você só consegue utilizar no primeiro imóvel. Não é o primeiro imóvel que você comprou, mas o primeiro imóvel vamos dizer assim, na linha do tempo do seu histórico, né, de compras, né? Assim, ele comprou anteriormente esse imóvel que ele reside hoje, então ele utilizou o FGTS, então os saldos e as amortizações ele só vai poder fazer nesse imóvel. Para o imóvel que ele comprou em Caucaia, ele só vai poder utilizar FGTS quando ele tirar, quando ele vender esse primeiro imóvel que ele tem em Mossoró. Então, quando ele vender e tirar do nome dele esse primeiro imóvel, aí sim ele vai poder aproveitar o FGTS no imóvel de Caucaia. Então esses detalhezinhos é importante, você que está querendo utilizar o FGTS, ter atenção, porque isso pode acabar te prejudicando, né? Assim, na hora do cálculo, né? Você vai contar com aquele dinheiro, e aquele dinheiro você não vai poder utilizar. Um último exemplo que eu vou usar é de um cliente também, que ele estava comprando o primeiro imóvel dele, só que ele tinha comprado um imóvel antes de uma tia, um imóvel de baixo valor, era em torno de R$50.000, R$60.000, e ele colocou esse imóvel no imposto de renda dele. Só que o imóvel, no documento, que a gente chama no documento que realmente tem o valor principal, que seria o registro do imóvel, não estava no nome dele ainda, estava no nome da construtora. Ele comprou de uma tia, a tia primeiro tinha comprado da construtora, ele comprou dessa tia, só que ele fez só um contrato particular, e ele registrou no imposto de renda que ele havia comprado esse imóvel. Então, assim, isso na hora que ele foi pleitear o financiamento e para utilizar o FGTS, o banco ele negou a utilização do FGTS, e acabou que ele
ele ficou chateado, né, por ele ter colocado no imposto de renda. Aí o banco instruiu: olha, se você quer usar o saldo, você tem que tirar esse imóvel do imposto de renda e me provar que no registro do imóvel você não é dono do imóvel. Você tem um contrato particular, é um negócio que pode ser desfeito a qualquer momento, mas no registro do imóvel, se constar o seu nome lá, aí realmente você não tem direito de utilizar. Então a gente teve que correr, né, para tirar o imóvel do imposto de renda dele, e também eu tive que ir até o cartório da cidade que estava o imóvel, que também coincidentemente era Caucaia, e também pegar uma certidão lá informando que realmente não era de propriedade dele no registro de imóveis ainda, ele não tinha feito a transferência, e aí ele pôde utilizar. Assim, eu falei que era o último, mas eu acabei lembrando agora de um caso que até ontem eu fiz a vistoria do imóvel no Castelão, e na venda do imóvel do Castelão aconteceu uma outra situação sobre o FGTS. Essa cliente, ela trabalha no interior, e ela colocou no imposto de renda dela que a residência dela era no interior também. Então, assim, quando ela foi solicitar a utilização do FGTS, ela só pode utilizar o FGTS se ela residir na cidade de onde o imóvel que ela na cidade que o imóvel que ela está comprando se localiza. E ela não tinha nenhuma comprovação de residência no município. A gente fez uma declaração, porque a mãe dela reside aqui, a gente poderia usar o comprovante de residência da mãe dela, porque ela, pelo grau de parentesco ser de primeiro grau, a gente poderia utilizar a comprovação de renda da mãe dela. Só que o banco não acatou. Por quê? Porque a declaração de imposto de renda, que é um documento oficial, constava que a residência dela era na cidade do interior. Ela é médica e ela trabalha lá, ela tá toda semana aqui praticamente, ou 15 dias ela tá em Fortaleza, mas no imposto de renda ela colocou o endereço lá. Eles tinham feito até o saque do FGTS, só que logo em seguida eles tiveram que cancelar a operação, porque eles tinham feito o saque com a apresentação do comprovante no nome da mãe dela e da declaração, só que quando foi para a Girect, né, que é a central lá da Caixa, que faz essas análises, eles vetaram, né, assim, mandaram devolver o FGTS. Isso acabou atrapalhando um pouco o processo, porque tem um tempo para você sacar, né, se demora alguns dias para liberar o saque do FGTS, e demora também alguns dias úteis para poder esse FGTS voltar. A gente só poderia assinar o contrato quando o FGTS voltasse para a conta dela de FGTS. Então, são detalhes que a gente tem que se apegar aí na hora de utilizar o saldo. Não é tão simples assim, é um benefício que se tem realmente de utilizar o FGTS na compra do imóvel. Isso ajuda bastante, ajuda a amortizar saldo devedor de 2 em 2 anos, você consegue utilizar, isso já ajuda. Eu já comentei no outro vídeo também sobre isso. Então é sempre bom, antes de fazer qualquer coisa, fazer essa consulta, né, assim, de fazer a conta direitinho se o FGTS vai impactar ou não, se dá para utilizar, quais são as condicionantes para se utilizar, porque o FGTS ele só pode ser utilizado sobre o valor avaliado, não sobre o valor de venda. Se você está comprando um imóvel de 200 mil e foi avaliado por 180 mil, você só vai poder utilizar sobre 180 mil. Os 20 mil da diferença de 180 para 200 tem que ser com recursos próprios, ok? Obrigado por acompanhar esse vídeo. Eu acho que eu vou gravar mais um aqui nessa viagem até Mossoró, e talvez outro quando eu estiver voltando aí, se a bateria aqui da câmera permitir. Me segue aqui no meu canal do YouTube, se inscreve, acompanha aí que vai vir mais conteúdo para vocês. Me acompanha no Facebook, meu site flaviocastroimoveis.com.br.
tem mais de 600 imóveis cadastrados lá. Me segue também no Instagram, @FlávioCastroImóveis. Estou sempre postando fotos novas lá. Obrigado e até o próximo vídeo.